Fala pessoal, bem-vindo ao canal Multiplica Vendas. Hoje com mais um vídeo que pode estar aí ajudando você no seu dia a dia, né? Hoje nós vamos falar aqui sobre uma etapa da venda que ela é importantíssima, é essencial, né? É a prospecção, né? Prospecção é o que vai dar vida a muitas empresas, né? O que vai fazer respirar aí a carteira de cliente de muitos vendedores. E se você profissionalizar essa prospecção, você pode ter boas surpresas aí na sua carreira como vendedor. Então, para falar da prospecção, eu preciso explicar que eu estou falando de uma etapa do processo de vendas, né? Ou do ciclo de venda. Vamos falar das duas coisas em breve, né? O processo de vendas e o ciclo da venda. Então, hoje nós vamos falar sobre essa segunda etapa do processo de venda, né? Sendo que a primeira etapa de um processo de venda é a preparação e o planejamento. Eu não vou falar muito sobre isso aqui, porque acredito que já estou falando para empreendedores, lojistas, né? Revendedores e pessoas que buscam melhorar, né? Vender mais, ampliar os horizontes do seu time comercial. Então não vou falar muito do planejamento e preparação, mas eu acho que é também algo essencial, né? Você saber ali quais são as condições que você vai oferecer quando você chegar na etapa de prospecção, de abordagem, de negociação, né? Você tem que ter toda uma estrutura preparada, né? Com informações essenciais, com estrutura mínima para receber esse cliente que você vai prospectar. Então, essa conquista da estrutura, das informações, né, dessa preparação para todo o processo que lhe aguarda mais à frente, tem que ser feito na etapa anterior à prospecção. Então, definição do público-alvo, né, a persona, como nós falamos, o pessoal do marketing expressa melhor, né? Mas a preparação ela é essencial e o planejamento, né? Então, sempre que a gente vai fazer algo, nós buscamos responder algumas perguntas. Então, na preparação e planejamento não é diferente. Então, né? Quem é o meu cliente, né? Onde eu encontro o meu cliente, né? Então, onde eu vou procurar ele, qual seria o produto, o meu produto que melhor atende ele, se você tem mais de um produto, né? Ou também quais são as dores do seu cliente, quais são as necessidades do seu cliente. Tudo isso você tem que descobrir na preparação e planejamento, né? Se você trabalha no B2B, ou seja, a gente já falou esse termo aqui, né? Se você negocia com outras empresas, você tem que saber mais informações sobre a empresa desse cliente, né? Você tem que saber quais são os hábitos de consumo, né? Quais são as ferramentas que ele utiliza para comprar, para negociar. Ele compra na sua loja física, ele compra na sua loja online, ele compra no e-commerce, ele gosta mais de trabalhar na compra pelo WhatsApp. Como esse cliente trabalha? Então, quem, qual, né? Quando é o melhor momento para entrar em contato com esse cliente. Então, todas essas informações têm que ser respondidas na fase de preparação e planejamento, né? Além do planejamento é quando você já preparou, né, todas as informações, já muniu o seu time de um treinamento, né, um processo de script de vendas para que o seu vendedor, ao prospectar, consiga ter êxito. Então, como eu disse, não vou falar muito sobre essa etapa da preparação e planejamento e vamos partir para a prospecção. Quando a gente fala prospecção, talvez essa palavra não seja uma palavra muito habitual, né? Muito usada no dia a dia. Então, a prospecção não é nada mais do que a busca por novos clientes, por novos contatos, por novos leads, novas pessoas interessadas no seu produto. Então,
de prospecção, nós podemos definir o seguinte: sem a prospecção, a tendência é que as empresas elas vendam menos a cada dia. Por quê? Vamos fazer aqui a comparação com um balde furado. Você coloca a água dentro dele em cima, né? Mas ele está todo furado, a água vai vazando aos poucos, vai saindo aos poucos. Se você não continuar colocando água no topo desse balde, né? Ele vai esvaziar-se. Podemos fazer essa analogia que esse balde é a sua carteira de clientes, ele é o seu leque de clientes, o cliente da sua empresa, então da sua loja, da sua padaria, de onde quer que seja. Então, de onde se tira e não se coloca, acaba, esvazia, né? Então, a prospecção nada mais é do que sempre está enchendo o balde, sempre está colocando mais água no balde, né, para que mesmo os furinhos que a gente não conseguiu ali fechar, mas continue mantendo água no balde. Então, para continuar a explicação dessa analogia, seria o seguinte: você precisa ter a gestão da sua carteira de clientes. Quando nós falamos em gestão de carteira de clientes, nós temos pelo menos 4 compartimentos nessa nossa carteira, né? Vamos imaginar aqui uma carteira real, dessa que você guarda dinheiro, e você tem 4 compartimentos nela. No primeiro compartimento, você vai guardar os clientes ativos, que são aqueles clientes que estão comprando na sua empresa, né? Se você é do varejo, isso tem um pouco menos de frequência, né? Às vezes o cliente compra uma vez só na sua loja e ele nunca mais volta, mas há mecanismos, né? Há estratégias que nós vamos também falar com vocês aqui, que podem ajudar a manter esse cliente, né, fazendo compras frequentes na sua loja. Então, mas o primeiro compartimento dessa carteira são os clientes ativos. O segundo compartimento são os clientes inativos, né? Clientes que compraram uma vez e não retornaram mais, né? Esses contatos devem estar lá, número de telefone, o nome da pessoa, e se você puder, muitos outros dados como e-mail e várias outras coisas. Clientes perdidos. Clientes perdidos, eles são muito mais comuns do que nós imaginamos, né? As pessoas imaginam que nós conseguimos fidelizar todos os clientes se nós fizermos a nossa parte, e isso é um mito, né? Eu vou fazer o meu possível, vou fazer o melhor atendimento, eu vou negociar com esse cliente da forma mais profissional possível, mas vai acontecer que alguns clientes simplesmente vão embora, né? O cliente só é fiel enquanto ele tem algum tipo de vantagem. O cliente só é fiel enquanto a negociação tem alguma vantagem para ele. Então, quando ele sente que o preço que ele está pagando é maior do que o valor que a empresa está gerando para ele, e isso não é uma realidade, isso pode ser apenas a percepção do cliente, quando ele sente que está pagando mais do que está recebendo, né, ele simplesmente vai embora, né? Ou às vezes o cliente muda de hábitos. Então, esse cliente perdido vai acontecer muitas vezes com você. Eu acho que você que já tem um pouco de experiência nos negócios, então você vai perceber que isso é muito comum. E o quarto compartimento, nós vamos deixar ele para novos clientes, novos contatos, novas pessoas interessadas no nosso produto. Então são 4 compartimentos: ativos, inativos, perdidos e novos clientes. Então, quando nós falamos de prospecção, nós temos que lembrar que o cliente ativo, nós precisamos continuar trabalhando ele, todo o time comercial, todos os departamentos da empresa. Ou se você, eu sei que eu estou falando para algumas pessoas que não têm uma grande empresa, que tem apenas uma loja, e às vezes essa loja é só você e você mesmo, né? Eu entendo isso, mas você tem que tentar
dentro dessa pequena estrutura, né, mesmo com essa pequena estrutura, fazendo o esforço de tentar fidelizar esse cliente. O que você pode estar gerando de valor, de benefício na vida dele, para que ele continue nesse compartimento dos clientes ativos, certo? Os clientes inativos são clientes que você vende para ele, né, mas com uma frequência muito menor do que você desejava, né, desejaria vender. Esses clientes também há mecanismos e estratégias para que nós façamos eles comprarem com maior frequência, né, atenderem chamados para promoções com maior frequência, né, e trazer eles para o compartimento dos clientes ativos, né? O cliente ativo e o cliente inativo, ele ainda tem duas categorias. Nós temos o cliente ativo, né, que tem volume e frequência, ou seja, ele compra uma quantidade bacana, grande, né, e às vezes ele tem uma frequência muito grande, vem sempre na loja ou faz pedidos frequentes com você. Então esse é o cliente ativo com volume e com frequência. E ainda tem uns que ou ele tem frequência ou ele tem volume. Tem clientes que vêm comprar com você, compra 2 vezes no ano, mas ele compra um volume alto. E tem clientes que vêm toda semana, compra de você toda semana, mas compra volumes muito pequenos. Então, há essas duas categorias. Você pode estar pensando que são 3, mas são apenas 2 categorias. Ativos, né, que compram muito, né, que compram com volume e frequência, e ativos que compram ou com volume ou com frequência. Os dois são muito bons, né, mas geralmente nós teremos aqui uma quantidade menor desse cliente que compra com frequência, né, e que compra volume. Nós teremos mais clientes ativos que compram ou com volume ou com a frequência. Os dois aí é um sonho que a gente deseja realizar toda a vida com esse cliente ativo, mas isso acontece com uma certa raridade. Quando a gente chama de clientes inativos, é esse cliente que ele não é fidelizado, ele compra com você quando dá na telha, né? Então esse cliente inativo, ele vai também ser classificado em 2 categorias, né? O cliente inativo que, por exemplo, comprou volume, ou seja, ele tem potencial para continuar comprando volume, e o cliente inativo que comprou um baixo volume, que você ainda tem que descobrir se ele tem potencial para comprar um alto volume ou se realmente ele comprou dentro da capacidade dele. Então, esse é 2 categorias do cliente inativo. Então, o cliente perdido, né, que é esse terceiro compartimento, você ainda vai entender, né, se você vai conseguir recuperar ele através de uma prospecção, né, um trabalho de ligação, de contato, insistência. Você ainda vai entender se você consegue recuperar ele. Porque eu vou dar um exemplo que pode ser o seu dia a dia, né? Digamos que você atende empresas, você atende o B2B. Então imagine que você tem uma fábrica de roupas e você atende lojista de roupa e você perdeu um cliente. Você vai descobrir por que você perdeu ele. Se ele, por exemplo, fechou a loja de roupa e abriu uma farmácia, você pode esquecer, você não vai mais conseguir vender para ele. O máximo que você vai conseguir com esse cliente, e quando eu falo o máximo porque é algo muito bom se você conseguir, é uma indicação. Olha, você conhece uma loja de roupa, você já negociou comigo, conhece o meu produto, conhece a minha conduta comercial, né? Você teria algum amigo que tem loja de roupa e poderia me indicar. Então é o máximo que você vai conseguir com esse cliente, mas não há mais como recuperar. Mas se você talvez perdeu esse cliente por insatisfação, ele não mudou de ramo, ele apenas está insatisfeito com você ou com seu produto ou com alguma coisa que aconteceu, você tem que descobrir, e aí você tem que fazer realmente um malabarismo, né? Você vai ter que fazer um trabalho de requalificação, né, do seu produto, da sua empresa ou mesmo da sua política comercial, para que você atraia novamente a atenção desse cliente perdido.
Mas eu quero focar, não nesses três aqui, a gente vai falar muito sobre esses três ainda, mas eu quero falar muito hoje sobre o novo cliente. Lembra que eu falei do balde furado, né? A sua empresa pode ser uma empresa bacana, a sua loja pode ter ali muitos contatos, né? Você vender para muita gente, mas se a sua equipe comercial, se os seus vendedores não prospectam, a tendência da sua empresa, infelizmente, é fracassar, né? Então, seus vendedores têm que prospectar, têm que ir atrás de novos clientes. E hoje em dia, com tanta tecnologia na mão, não é tão difícil nem tão caro ir atrás de novos clientes. Mas veja, para ir atrás de novos clientes, você tem que deixar o seu processo, o ciclo, né, da venda bem definido na sua empresa, porque não adianta de nada também você estar colocando, lembra dos furos no balde? Você tem que tapar alguns furos no balde. Por que esses clientes estão indo embora? Por que eles não ficam na sua carteira, né? Então tem que ver onde está o erro no processo, tem que ver onde está o erro no atendimento, né? Às vezes o erro está na conduta de pessoas da empresa. Então, às vezes o problema não está na sua carteira em si, às vezes o problema está dentro da sua empresa, no processo, na entrega, a demora na entrega, ou mesmo a demora no atendimento do seu vendedor. Ele passa muito tempo para responder o cliente procura o concorrente porque ele tem pouco tempo, né? Ele precisa resolver a vida dele logo e seu vendedor está demorando, né? Ou seu vendedor não esclarece todas as dúvidas dele, então você tem que voltar lá no processo da preparação e planejamento e preparar melhor a sua equipe, né? E aí você pode estar chamando alguém, um especialista na área de vendas para estabelecer uma ordem no seu processo, né? No seu planejamento comercial, para que você tenha melhor desempenho na hora da prospecção, né? E na fidelização dos clientes. E aí, assim, nós vamos falar das 8 etapas do processo de venda, né? Então eu divido, né? Tem gente que divide mais, tem gente que divide em menos. Eu divido o processo de venda em oito etapas, né? Então eu falo sobre preparação e planejamento, que é um processo, prospecção, né? A abordagem, levantamento das necessidades, né? Que você pode chamar também de sondagem, né? O processo de sondagem, a proposta de valor, né? Então, o que eu estou vendendo para o meu cliente, o que eu estou entregando para o meu cliente, a negociação, né? O processo da negociação, o processo de fechamento, que é a hora H que a gente chama, e o processo de pós-venda, que é onde começa tudo de novo, né? Tanto assistência para resolver problemas do seu cliente, como também o processo da nova venda, porque no pós-venda nós, como dizemos, emendamos a próxima venda. Então o processo de pós-venda é a oitava etapa da venda, né? Então são essas 8 etapas do processo de venda que eu acredito. Tem gente que vai classificar em mais, tem gente que vai classificar em menos etapas. Eu acho que essas são etapas que nós vamos falar. Então essa segunda etapa do processo, que é a prospecção, ela tem que ser pensada, né? Tem que ser bem trabalhada ainda no processo de preparação e planejamento, que é quando é feito toda a preparação da equipe, treinamento, né? Exposição das informações, né? E também público-alvo, onde encontrar esse cliente, onde o vendedor também é munido das ferramentas, é munido também com um script de vendas que seja bem elaborado para que o vendedor tenha mais êxito na hora da venda. Então, gente, o que vocês precisam saber é que a prospecção, a busca por novos clientes, né, ela é essencial, ela é vital para a sua empresa, ela é vital para a sua loja, ela é vital para seja qual for o seu ramo. Se você não prospecta, você vai perceber que a cada dia você fatura menos. Se você não prospecta, você vai começar a perceber que os clientes ideais nunca vão chegar na sua empresa. Quando você busca o seu público-alvo, você vai ver todos os hábitos de consumo, potencial de compra,
né? Você vai ver quem é realmente a sua persona, né? Que até te ajuda até na compra, né? Então eu prospecto bem, eu aprendo até a comprar melhor para poder atender aquele cliente que eu já sei quem é, o que faz, né? Onde mora, eu sei quais os hábitos de consumo, por quais ferramentas ele compra, se ele gosta de comprar online, se ele gosta de comprar fisicamente. Então eu sei quem é o cliente, eu prospecto bem, eu acabo comprando melhor. Nessa etapa você não pode esquecer de uma coisa, né, que é essencial na vida de qualquer vendedor: prospectar. Vai precisar muito que você faça gestão das emoções, porque geralmente nós temos nesse processo de prospecção, nós temos ali um início do nosso funil de vendas. No processo nós desenhamos o funil, né, para entender que a maioria das pessoas que entram no topo do meu funil, em cima ali do meu funil, né, não são as mesmas que vão chegar lá no final e vão efetuar a compra e vão passar pelo meu processo de qualificação, pós-venda e tudo mais. Então veja, quando eu falo de gestão das emoções, eu falo o seguinte: você, vendedor, vai começar a prospectar e vai perceber que hoje você falou com 50 clientes. 50 clientes, você recebeu ali uns 40 nãos. Os 10, né, os 10 que sobraram, são 20%, que vão partir para a próxima etapa de ouvir a sua proposta, né? Vão partir para a etapa de conversar com você, de entender o seu preço, de entender o seu valor. Ainda esses 10 não são os que vão para o fundo do seu funil, né? Esses aí vão estar no meio do funil, e o que acontece é que muitas vezes você fala com 50 clientes e você tem, às vezes, no finalzinho do fechamento, apenas um sim. Então veja como é duro receber ali 49 nãos, né? E quem trabalha com vendas simples pode ter até mais, né? Você consegue atender aí 100 clientes no dia, e aí quem sabe, né, fechar com 2, com 3, com 5, né? Nós chamamos isso de taxa de conversão. Eu atendo 100 pessoas, 5 fecham comigo, eu tenho uma taxa de conversão de 5%. Então observe, a gestão das emoções é o seguinte: eu tenho que entender que os nãos, eles fazem parte do dia a dia de um vendedor. Eles são um desafio para que você não desanime. Eu gosto de pensar nos nãos como degraus de uma escada, né? A escada dos meus objetivos, a escada do meu sucesso. Então, a cada não que eu coloco ali no processo, a cada não que eu recebo, eu boto mais um degrau até chegar ao sim, até chegar ao meu projeto, até chegar ao meu propósito, a minha meta. Então, cada não que eu recebo eu não levo para o pessoal. Eu entendo que faz parte do dia a dia de vendedor. Então, vai ligar para muitos clientes, vai mandar mensagem para um monte de cliente. Alguns nem vão lhe responder, outros vão responder, né, mas de forma desinteressada. Outros vão perguntar o preço, né? Outros vão perguntar o que a sua empresa tem a oferecer a eles. Outros vão perguntar o que esse produto vai mudar na vida deles. Então, alguns e talvez a grande maioria te dê não, né? Então faça gestão das suas emoções. Entenda que esse não, ele é inevitável muitas vezes, né? Então você tem que aprender com o não. Então, onde foi que eu errei na prospecção? O que foi que eu disse que não funcionou? O que o produto tem de errado que não encaixou ainda? Esse produto está de acordo com o estudo que eu fiz lá na preparação. Então, todas essas situações têm que ser estudadas. Então, mas uma coisa que eu gosto muito de orientar é: não perca a fé, não perca o ânimo, porque você está recebendo muitos não no dia a dia, né? Isso faz parte do dia a dia de vendas e você tem que entender isso, porque senão você desanima, né? Todos os dias recebendo não. Olha, meu produto é esse, minha proposta é essa, meus benefícios são esses. Não, obrigado, não quero. Então, isso faz parte. Você foi em busca do alvo, né?
mas aí, não sei, o vento estava contrário, né? Ou aquele alvo era falso, uma miragem no deserto, né? E você acabou errando o alvo, mas isso não faz de você um fracassado, isso só faz de você um guerreiro, um batalhador que está tentando acertar o alvo. Eu costumo dizer que fracassado é quem desiste, porque quem desiste nunca alcançará o objetivo. Quem desiste nunca alcançará aquilo que deseja ou aquilo que tem por meta e objetivo. Mas se você sofre fracassos no caminho, não quer dizer que você é um fracassado. Os nãos e as intempéries da vida, até na sua área profissional, elas vêm mais para te fortalecer, né? Elas vêm para te ensinar. Quem não tenta, não erra, mas também não alcança lugar nenhum, não alcança vitória nenhuma. Mas se você está tentando, pode ter certeza, você vai errar muitas vezes. E isso não tem problema nenhum, né? Entenda o não como algo que faz parte do jogo. Então, assim, dá trabalho, eu não vou mentir. Prospectar dá muito trabalho, né? Você tem que falar com a mesma pessoa, 1, 2, 3, 4, até 8 vezes, às vezes, com a mesma pessoa, né? Explicando o seu projeto, explicando, eu não sei que área você trabalha, pode ser serviço ou pode ser produto que você vende, mas você vai falar com o cliente diversas vezes, insistir, o cliente não lhe atende no WhatsApp, você manda uma segunda mensagem, ele não lhe atende, você vai mandar um áudio, né? Aquele áudio curtinho que vai despertar curiosidade, ele ouviu e não te respondeu, você vai ligar para ele. Ah, mas isso é muito invasivo, isso aí eu vou ser... Aí o cliente vai me xingar de tanto insistir, não vai, né? Há maneiras de falar, né? Há maneiras de você expressar, de você se expressar, que vão quebrar o cliente. Então, se você me acompanhar aqui no canal, se você acompanhar, tem vários outros instrutores de venda, treinadores de equipe, que dão instruções maravilhosas, né, para que você possa aprender a contornar tudo que é objeção, tudo que é dificuldade no universo das vendas. Você vai entender que é possível, né, mandar mensagem, importunar o cliente ali no bom sentido, né, e às vezes ligar para ele, né, insistindo para que ele compre de você, né, e você pode fazer isso de uma forma muito inteligente, mostrando, olha, se você não for comprar comigo, entenda, você vai estar perdendo, o meu produto vai acrescentar na sua vida, eu não estou vendendo apenas produto, estou vendendo benefício, e você, de forma inteligente, sabendo expressar essas ideias, você pode ligar para o cliente quantas vezes quiser, você pode, logicamente tem que ser inteligente, né? Tem que usar inteligência e saber qual o melhor horário, né? Não vai ligar para o cliente 5 horas da manhã, nem 10 horas da noite. Aí você realmente está sendo invasivo, mas no horário comercial ligue para o cliente, né? Peça alguns minutos a ele, fale que você tem uma proposta importante para ele, fale que você tem algo para acrescentar no dia a dia dele, fale que você tem benefícios, né, de forma inteligente, mas prospectar é vital para qualquer empresa. Entenda que prospectar é necessário, dá trabalho, mas o resultado de quem prospecta é um crescimento, quem sabe, exponencial. Então, imagine você conquistando aí, mesmo que seja um cliente por dia, fideliza os que você já tem, né? E vai atrás de novos clientes. Você acrescentar um cliente por dia. Ao fim de 30 dias, você terá 30 novos clientes. Ao fim de um ano, você terá 365 novos clientes. Então, veja, prospectar é tão essencial e eu não sei porque as pessoas e os vendedores, às vezes, têm dificuldades de entender uma coisa tão simples. Então, se eu trago mais cliente para minha carteira, que dá trabalho, eu acho que talvez seja esse o problema. Prospectar dá muito trabalho, né? Como eu te disse, às vezes o cliente toma todo o seu dia, né? E você no final escuta um não, mas isso faz parte do jogo. Então entenda, você precisa entender essa etapa do jogo que vai fazer o seu negócio crescer, vai fazer o seu negócio vender mais, mas você não pode esquecer
que dá trabalho, precisa de planejamento, precisa de preparação, né? E também, quando você fizer tudo isso, você tem que ir para a etapa seguinte. E aí, profissionalizar a etapa seguinte, que é a abordagem, depois profissionalizar a etapa seguinte, que é a da sondagem, da descoberta das necessidades do seu cliente, prospectar, né, pensando já nas etapas seguintes, vai fazer você conseguir se preparar melhor para os desafios que você vai enfrentar. Eu quero lhe pedir, deixe o seu like aqui, se inscreva no canal, né, compartilhe esse vídeo com outros profissionais de venda que você conhece, que você acredita que esse vídeo vai ajudar, né? Eu agradeço muito a você por estar aqui até agora, né? Obrigado por tudo. Deus abençoe a sua vida, que você cresça, venda muito e prospere.